Olá, aqui é Isidoro Cutino, o seu professor de harmonia funcional e improvisação. Estamos aqui para mais uma aula empolgante desse assunto. E o assunto de hoje é o acorde menor com 7/5 de minuto, que também é conhecido como meio de minuto, tá bom? Então, esse acorde, de cara, a fórmula dele, eu peguei aqui um Dó, por exemplo, Dó, Mi bemol, Sol bemol, Si bemol, 1/3 menor, quinta diminuta e sétima menor. Ele se diferencia do acorde diminuto, porque no diminuto a sétima é diminuta, ou seja, uma sexta maior, enquanto nesse acorde nós temos uma sétima menor. Muito bem, vamos lá. Ele aparece no campo harmônico como o sétimo acorde do campo harmônico. E num primeiro momento, nas aulas de harmonia funcional, é muito curioso isso, porque ele é da área dominante. Originalmente ele aparece na área dominante. A área dominante é uma área que tem esses dois acordes, o 5/7 e o 7/2 de minuto, pelo fato de ambos serem os únicos acordes que têm o trítono. Então, na escala de Dó maior, a gente tem o Sol 7 e o Si meio de minuto, que tem as notas Fá e Si, que são o trítono. Muito bem, mas o meio de minuto, ele tem um pequeno problema de vocação. É que apesar de ser da área dominante, num primeiro momento, ele não é usado na área dominante. Ele tem a vocação dominante, mas ele é usado como subdominante, a maior parte das vezes, como nós vamos ver agora. Ele também é usado como dominante, vocês vão ver no final dessa aula, mas vamos começar pelo primeiro uso dele. Então, olha só, esse primeiro problema de discriminação que ele sofre no campo harmônico é pelo seguinte: quando a gente trata do assunto dominante e secundário, todo acorde do campo harmônico tem o seu dominante, menos o 7/2 de minuto, coitado, não tem. Depois a gente tem outras situações, a gente vai substituir um 2/5 por área, troca o 2 pelo 4, quando a gente pega o 5 e põe o 7/2 de minuto, não funciona. Então, aparentemente, até os primeiros 20 aulas do meu curso, o meio de minuto é um acorde meio colocado de lado, mas é um engano, porque o problema primário dele é que, apesar dele ter o trítono e ser do seleto clube de dominantes, a função aonde ele mais aparece é a de subdominante menor. Como assim? Como eu vou demonstrar para vocês agora. Um 2/5 menor, por exemplo. A gente tem que, ao resolver num alvo menor, esse dominante preferencialmente ele é bemol 9, bemol 13. E o 2 cadencial que precede esse dominante, preferencialmente é um meio de minuto. Não quer dizer que um dominante que vai para menor não possa ser 9 e 13, e nem que o 2 cadencial que faça um 2/5 para menor não pode ser um 2 cadencial com a quinta justa. Mas, estatisticamente, essa é a maioria das situações que ele aparece com essa configuração. E por que o 2 de um 2/5 menor, ele é meio de minuto? Olha só, uma das explicações mais interessantes é o seguinte: a quinta diminuta desse acorde é a nota Lá bemol. Essa nota Lá bemol é a bemol 9 do Sol, que tem a tendência a cair meio tom abaixo para a quinta do alvo menor, formando então essa sonoridade que vocês vão ver agora, ou vão ouvir agora. Então, o que a gente tem aqui? O Ré com a nota Fá como com a nota Lá bemol como quinta diminuta, o Sol com o Lá bemol como bemol 9 e o Dó menor com a quinta justa.
Então, eu queria dizer, primeiramente, que essa aula vai pegar esse acorde meio diminuto, que como eu falei, no começo do meu curso ele é meio visto como inútil, e depois a gente vê que tem grande utilidade, e ele vai aparecer nas 3 áreas. Tá? Se eu não deixei isso bem claro no começo, eu estou deixando agora. A primeira situação dele é a mais comum, ele como subdominante menor, que eu acabei de mostrar. A próxima situação que eu vou mostrar para vocês é ele como tônica, ele como tônico, como ele na área tônica. Vamos lá. Em primeiro lugar, é um pouco difícil transformar um meio diminuto em tônico, porque o meio diminuto nunca é centro de nada. Então a gente nunca vai para ele como centro de alguma coisa onde outros acordes gravitam em volta. Ele sempre é auxiliar, como no tio Fá menor que eu acabei de ver. Então como é que eu posso botar ele como centro de algo, como sendo tônica? Só dá para botar da maneira que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Como todos sabem, já viram no meu curso, isso é muito visto e tudo é uma coisa bem corriqueira, o acorde com sexta, ele tem essa configuração, Dó com sexta, linha, 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 espaço. A princípio, um acorde visto como linha, 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 espaço, 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 que não esteja tudo em linha ou tudo espaço, pode ser visto como uma inversão. E realmente, se reparar, linha, 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 espaço, se eu pegar esse Lá e botar como nota mais grave, eu vou ter a configuração de um Lá menor com 7. Isso quer dizer que um Dó com sexta é uma inversão do Lá menor com 7. Se você está numa banda, tocar um Dó com sexta e o baixista botar o baixo no Lá, todo mundo vai ouvir isso e vice-versa. Tudo bem. Agora vamos lá. O mesmo ocorre com um Dó menor com sexta. Dó, Mi bemol, Sol, Lá. Pois bem, se eu botar esse Lá embaixo, ao verificar as notas Lá, Dó, Mi bemol, Sol, eu vou constatar que eu tenho um acorde meio diminuto, um Lá menor com 7 quinta diminuta. Então, nesse sentido, ele como inversão de um acorde menor com sexta, ele poderia ser visto como um acorde tônico. De que maneira? Então, supondo que eu tenha um tio Fá menor, Ré meio diminuto, Sol 7, Dó menor. E nessa hora daqui, em que a banda está tocando um Dó menor, eu esteja pensando ou arpejando um acorde Lá meio diminuto. A conclusão, o resultado sonoro da banda estar tocando isso daqui e eu estar tocando esse arpejo é que o público vai ouvir um acorde Dó menor com sexta. Então essa é uma maneira, das poucas ou raras, não sei se tem outra, da gente encarar o meio diminuto como um acorde tônico. E vocês vão ouvir isso nesse instante. Então, a gente está ouvindo um Dó menor puro. Vamos ouvir o solo. Nessa hora eu vou tocar um Lá meio diminuto. Então, essa é uma maneira, na hora do Dó menor, eu faço o arpejo do Lá meio diminuto. E a gente então consegue ouvir o meio diminuto como tônico. Vamos lá, agora a gente vai ver, finalmente, a terceira função dele, que é ele como dominante. Bom, como a gente já sabe, essa é a função mais antiga, a primeira vista no curso de harmonia funcional, onde os 5 e os 7 meio diminutos são da mesma área, a área dominante. E então, se eu estou tocando, se a banda está tocando um Sol com 7, ou o meu baixista está tocando a nota Sol, e eu na minha guitarra estiver tocando um Si meio diminuto, a fusão das duas sonoridades vai formar um Sol com sétima e nona. Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Si meio diminuto. Isso quer dizer que todo acorde dominante com sétima e nona
se você omitir a fundamental do acorde, vai obrigatoriamente ter um acorde meio diminuto dentro dele. Para quem é guitarrista, dá até para a gente enxergar isso. Uma vez que a guitarra não é um instrumento tão visual quanto o piano, nesse sol sétima e nona aqui da quinta corda, a gente pode ver que tem um meio diminuto incrustado dentro dele. Então essa informação do dominante, aonde na terça maior dele você faz um acorde meio diminuto e vai ter um acorde com nona, já é bem conhecida. No começo do curso a gente sempre dá isso, é uma das coisas que nos cursos de harmonia funcional em geral, no meu em particular, é falado. Inclusive uma função muito boa para isso, eu poderia ser como eu falei, o baixista está tocando um sol, eu toco um si meio diminuto. Poderia ser dentro de um 2/5 maior, ré menor 7, sol 7, na hora do sol eu toco esse meio diminuto, vai dar acorde com nona. No blues é muito interessante isso. Quando a gente pega num blues, por exemplo, e você tem um baixista fazendo o baixo do blues, por exemplo. E você faz o acorde meio diminuto. Ou então aqui em cima. Interessante esse meio diminuto como um complemento de um sol 7. Então eu simulei um baixo tocando um baixo em sol. E nós da guitarra, o piano tem outra situação, também funciona bem a dessa. Nós da guitarra só temos 4 dedos para fazer os acordes, ocasionalmente o polegar, mas falando dos 4 dedos. Então tem um sol 7, se eu tenho um baixista tocando sol, eu não preciso tocar o sol também junto, eu posso usar esses 4 dedos para fazer um si meio diminuto. E vai ficar esse complemento aqui. Então a gente está vendo o meio diminuto usado na terça de um dominante para fazer com que ele fique com acorde com nona. Inclusive, se nesse meio diminuto eu ainda usar a T11 dele, essa nota aqui, que é um Mi, essa T11 dele corresponde à 13ª do dominante. Então eu posso fazer essa 11 no meio diminuto, que a gente vai ter essa sonoridade. Tá certo? E agora então a gente vai ver a última parte dessa aula do meio de as múltiplas funções do acorde meio diminuto nas 3 áreas tônica, subdominante e dominante, como um dominante alterado. Muito bem, vamos ver agora o acorde meio diminuto fazendo parte de um dominante alterado. Em primeiro lugar, eu vou dar uma explicação muito rápida sobre escala alterada, mas aconselho aos amigos e amigas que deem uma olhada no meu vídeo lançado nas várias redes sociais sobre escala alterada. Além de ser um vídeo interessante, ele contém tudo isso que eu estou falando aqui agora, que eu irei falar agora. Então, a escala de alterada, por exemplo, um sol alterado, ele é do campo harmônico do menor melódico. Então, um sol alterado, se você for meio tom acima, você vai ter um Lá bemol menor melódico. As notas de sol alterado são as mesmas notas do menor melódico situado um semitom acima. Se você fizer o campo harmônico do Lá bemol menor melódico, você vai ver que o primeiro acorde é um Lá bemol menor sétima maior, o segundo é um Si bemol menor, o terceiro é um Dó bemol sétima, etc. Não nos interessa agora nada disso. E você vai ver então que o último acorde do menor melódico é o nosso alterado. Qual é o grande barato do alterado? Qual é a grande indicação quando você encontra alterado? Foi até motivo do vídeo que eu falei para vocês, meu, de escala alterada, falado o segredo da escala alterada, que eu já revelei, não estou tendo mais ameaças, graças a Deus, e falo de novo aqui para vocês. O segredo da escala alterada, quando você encontra um acorde alterado, se você tocar a escala alterada, ela fica uma escala bem esquisita, meio pesada, ela é certa, mas não é bonita. Então o grande barato é você pensar,
no acorde que representa o campo harmônico da alterada, que é um acorde menor com sétima maior. Quando você faz o arpejo desse acorde, você está tocando. Lembrando que a banda está tocando um sol alterado, o baixista está tocando baixo em sol. Você está tocando a nota Lá bemol, que é a tensão bemol 9 do alterado. A nota Dó bemol, que enarmonicamente é a mesma coisa que Si, que é a terça do Sol 7. A nota Lá bemol, que é o T bemol 13 do Sol 7. E a nota Sol, que é a fundamental do acorde Sol 7. Mas aí, já aconteceu de aluno, pô, mas eu não sei fazer o arpejo desse acorde, que aliás é muito bonito. Então aprende, né? Não, mas eu não quero aprender. Então, eu tenho um Sol e um Lá bemol menor com sétima maior. Obviamente que nessa hora você pode adicionar a sexta, a nona e vai ficar esse som. Tudo bem, muito bem. Só que existe uma outra dica para a gente dar. Se ao invés de você pensar um semitom acima num acorde menor com sétima maior, se você pensar um tom abaixo num acorde meio diminuto, o que esse acorde vai ter? A nota Fá, que é a sétima menor do Sol, a mesma nota Lá bemol, a mesma nota Dó bemol ou Si, a mesma nota Mi bemol e só não terá a nota Sol. Então, ao encontrar um alterado, por exemplo, um Sol 7 bemol 9, se eu fizer um Fá meio diminuto, eu vou estar tocando as notas desse alterado bemol 9 tocando as mesmas notas praticamente do Lá bemol menor com sétima maior. Ah, mas não vai estar dando a nota Sol, mas a nota Sol, o baixista, e se tiver outro instrumento harmônico na banda, já vão estar dando. Então eu troquei o Sol pelo Fá, tá bom? Então, sempre que eu tenho um alterado, eu posso pensar um tom abaixo, num acorde meio diminuto, que automaticamente eu estarei dando essa sonoridade de alterado. E assim como eu fiz naquele último meio diminuto, se eu ainda adicionar aqui a tensão 11 dele, que é aqui a nossa nota Si bemol ainda é em relação ao Sol, essa T11 em relação ao Sol, é a T sustenido 9, a tensão sustenido 9. Então, ao encontrar um Sol 7 alterado, se eu tocar um Fá meio diminuto e botar até 11 desse Fá meio diminuto, eu estou tocando a sustenido 9 desse acorde dominante. Entenderam? Então agora eu vou encerrar a aula mostrando uma situação de 2/5 menor, onde a gente pode usar o acorde meio diminuto nas 3 funções que eu falei hoje. Muito bem, então vamos agora imaginar essa situação. Eu tenho 2/5 menor, Ré meio diminuto, Sol 7. Eu até botei sustenido 9, mas eu vou ser mais abrangente um pouco. Botar ele ALT, que é mais um símbolo de alterado, e o Dó menor com 7. Dó menor genérico, né? Dó menor puro, né? Quando a gente improvisa música instrumental, jazz, a gente tem uma cabeça mais ampla. O menor significa menor 7, menor sexta, nona. Então, vamos supor que eu tenha isso daqui. Na hora do Ré, e eu vou fazer um estilo de solo que é chamado de paralelismo, onde eu faço uma frase aqui, aqui eu faço a mesma frase deslocada em outro lugar e a mesma coisa aqui. Então, nessa hora do Ré meio diminuto, eu vou tocar um arpejo do Ré meio diminuto, talvez incrementar com uma tensão 11. Né? E quando eu for para o Sol 7, eu vou dar uma terça menor acima e vou fazer um Fá meio diminuto. Quer dizer, o Fá meio diminuto é aquele meio diminuto que acaba ficando com uma função dominante
por estar um tom abaixo daqui, né? Então o Fá meio diminuto. E na hora da resolução para o Dó, eu vou andar uma terça maior e para o Lá meio diminuto, que vai transformar esse Dó num acorde menor com sexta. Vamos ouvir como é que vai ficar esse trem então. Sol, Fá. Dó, Lá. Então agora fazendo a harmonia só. Ré. O Sol toca um Fá meio diminuto. E na hora do Dó, um Lá meio diminuto. Quer dizer, fica super interessante o solo por paralelismo. Então, para encerrar essa aula, um bônus especial, vou pegar o Joe Pass Blues, essa ideia do diminuto, ora como terça de um dominante, fazendo ele ficar um dominante com tensões naturais 9 e 13, ora um tom abaixo do dominante, fazendo ele ficar com uma escala alterada. Sobre esse assunto, num antigo livro do Joe Pass, ele botou um blues, onde o baixo toca as fundamentais dos dominantes normais do blues, um blues jazzístico, né? No final tem aquele turnaround jazzístico, e ele toca o meio diminuto, ora na terça maior de um dominante, fazendo com que ele fique com tensões naturais, 9 e 13, ora um tom abaixo, fazendo com que ele fique com tensões alteradas, bemol 9, bemol 13, sustenido 9. Vou primeiro mostrar aqui agora. Então eu tenho blues em Sol, na hora do Sol eu ando uma terça, toco Si meio diminuto, Sol 9, 13, Sol 9. Na hora do Dó, o Mi, uma terça acima, Dó com sétima e nona, a mesma coisa aqui. Então aqui todo mundo está na terça. Nesse Dó na terça e nesse Sol também. Todos esses dominantes até aqui, o sétimo compasso, eu estou fazendo um meio diminuto na terça do dominante, às vezes botando a T11 desse meio diminuto, que vai dar a 13 desse dominante, fazendo um som caretinha no dominante. Quando chego nesse Mi7 alterado, que é o 5-7 do 2, eu toco um Ré que fica um tom abaixo e faz ele alterado, bemol 9, bemol 13, se eu botar a 11ª aqui, é a nona aumentada do dominante. Aqui o Lá7 eu vou na terça, caretinha. No Ré eu vou um tom abaixo, ele fica alterado. Sol na terça, Mi na sétima, Lá na terça, Ré na sétima. Olha que interessante. Si, aí vem Ré, Dó sustenido, Dó, Si. Mesmo daqui, Ré, Dó sustenido, Dó, Si. Faz um movimento cromático. Então, enquanto os acordes estão andando em quarta, o meio diminuto está andando cromaticamente. Vamos ouvir agora com um baixista aí contratado. Vamos lá. Amigos e amigas, com isso eu me despeço dessa aula de hoje. Espero que vocês tenham apreciado e gostado. Lembre-se de passar sempre para o instrumento que foi dado aqui e assista às próximas aulas que eu estarei lançando aí pela rede. Esse foi Isidoro Cutino, o seu professor de harmonia funcional. Tchau e até a próxima.